Olá, queridos alunos. Quanto tempo, né? Que a gente não se fala assim, que eu posso explicar para vocês alguma coisa na aula, né? Então eu vim gravar o vídeo para poder fazer uma revisão com vocês sobre o que a gente já viu, os temas da biologia até agora, tá? A semana que vem a gente vai fazer um trabalho que se chama Semana SEI, né? Semana de estudos intensivos, tá? Aqui, ó. Então, esse vai ser o tema. E aí, eu vou fazer essa revisão com vocês para a gente poder seguir e fazer essa semana intensiva para poder encerrar o nosso bimestre, né? Para eu passar um conteúdo novo para vocês, tá bom? Porque esse a gente já falou bastante, tá? Então, tema: teias e cadeias alimentares, né? Coloquei aqui a definição, que é a sequência de alimentação, ou seja, uma cadeia é uma sequência, né? 1, 2, 3 é uma sequência, tá bom? No caso, uma sequência de alimentação. Um animal vai se alimentando do outro, tá? E aí, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, aqueles conceitos. Quem vem primeiro na cadeia, né? O primeiro nível da cadeia, a primeira posição, quem vem é o produtor. E sempre o produtor é uma planta. Não se esqueçam, por causa da fotossíntese. A planta produz o próprio alimento, ela não consome ninguém, lembra? Ela produz o seu próprio alimento, então por isso ela é o produtor. E quem vem na sequência, quem vem na segunda posição, no segundo nível, seria um consumidor, porque o consumidor consome. Ele precisa comer alguém, né? Então, ele é consumidor. Então, ele vem na sequência. Nesse caso aqui, a planta vem no primeiro nível trófico. E quem vem comer essa planta? Geralmente um herbívoro, né? Tem que ser um animal herbívoro, pode ser o onívoro também. Mas aí, no caso aqui, eu dei o exemplo de um herbívoro. O herbívoro, ele vem consumir a planta. Então, ele é consumidor primário, porque ele é o primeiro que está na sequência da cadeia aqui, né? O primeiro consumidor. Mas quem está na primeira posição, no primeiro nível, sempre é a planta, tá? Então, essa é uma pegadinha, tá? O primeiro nível trófico, a primeira posição, sempre é a planta. A segunda posição, o segundo nível, sempre é um consumidor, tá? Então, nesse exemplo, o herbívoro é o meu consumidor, mas como ele é o primeiro a aparecer, ele é o consumidor primário, tá? E se eu tiver um animal aqui na frente que vai consumir esse herbívoro, ele seria um consumidor secundário, porém estaria na terceira posição, então no terceiro nível trófico, tá bom? E assim por diante, se eu tenho consumidor primário, eu tenho secundário, terciário, tá? E assim por diante. Eu tenho vários consumidores, então quanto maior a cadeia, mais consumidores ela vai ter, tá bom? Outro conceito que eu passei para vocês aqui, em toda a cadeia tem a presença dos decompositores, a gente não pode esquecer deles, que eu tenho planta, eu tenho os animais, né? E todos eles vão um dia se tornar o alimento de decompositores, tá? Então os decompositores eles estão presentes aqui, é o que vai reciclar a matéria orgânica, né? É ele que vai consumir todos esses outros da cadeia, tá? Aqui embaixo eu tenho uma cadeia alimentar que eu já passei para vocês de exemplo, ó. Então, para a gente ver todos os conceitos nela aqui, ó. Folhas. Folhas são plantas, então são produtores. Primeiro nível. Gafanhoto está comendo folhas, então ele é um consumidor. Ele está no segundo nível porque ele vem depois da folha. Porém, ele é o primeiro consumidor a aparecer. Consumidor primário, o C1, né? Então, se esse aqui é o produtor e esse é o consumidor primário, quem vem na frente, que vai comer o gafanhoto, lembra que quem está na frente aqui é o que vai consumir o anterior, é quem vai comer aquele que vem antes, tá? Então, eu tenho o sapo comendo o gafanhoto. Então, se o gafanhoto é o primeiro consumidor aqui, quem é
C1, né? Então, agora, se o sapo come o C1, ele se torna o C2. Então, ele está na terceira posição, porém, ele é o segundo consumidor a aparecer aqui na sequência. Estão entendendo? Então, olha só. Se o sapo come o gafanhoto, né? Ele está aqui como consumidor secundário. Quem vem na frente seria um consumidor terciário, né? Então, no meu exemplo é a cobra. A cobra come o sapo, tá? Ela está no quarto nível, ó. Só a gente contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto nível, tá? Não esquece daquela dica que eu dei para vocês. O consumidor, ele é sempre um a menos do que a posição que ele está. Se ele está no quarto nível, ele é C3, tá bom? Agora, para encerrar essa revisão geral aqui dos conceitos que eu passei, eu quero falar dessa palavrinha aqui, bioacumulação. Acho que vocês já cansaram de me ouvir falando, né? Que bioacumulação nada mais é do que um acúmulo, né? Uma coisa que vai aumentando, que vai acumulando. O que é isso, pessoal? Bioacumulação. Lembra do exemplo do veneno, né? Se eu jogar veneno nas folhas, né, para matar alguma praga, essa folha vai estar cheia de veneno. E se o gafanhoto se alimenta dessas folhas, ele consome esse veneno, né? Aí você tem que lembrar das quantidades. Então pensa assim, o gafanhoto comeu muitas folhas, então ele tem bastante veneno. Mas assim, não é um gafanhoto, são vários gafanhotos que vão comer essas folhas com veneno. Quando o sapo vai se alimentar, ele vai comer também vários gafanhotos. Então, o sapo vai ter todo o acúmulo de veneno dos gafanhotos, né? Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês? Se um gafanhoto come folha com veneno, o sapo come só um gafanhoto? Não, ele vai comer 2, 3, né? Então, ele vai ter 2, 3 porções do veneno. Então, quando a cobra comer esse sapo, ela também vai receber esse acúmulo. Esses 3 porções de veneno também vai para a cobra. Só que a cobra não vai comer só um sapinho, então 2 sapinhos já vai acumular mais veneno ainda. Então, a acumulação, porque ela vai aumentando ao longo da cadeia. Um exemplo também seria, por exemplo, o mercúrio, né? O mercúrio presente no oceano, nos mares aí. Os peixes estão vivendo nessa água, então eles também absorvem essa quantidade de metal, né, de mercúrio. E isso aí pode ir para nossa alimentação, né? Nós comendo o peixinho que a gente vai, né, fazer fritinho e tal, vai comer, vai no rodízio japonês, e aí você vai consumir esse metal, tá? Então isso é uma bioacumulação. Ao longo da cadeia vai se acumulando, tá? Essas substâncias, certo? Última do dia, pessoal, nível de energia. Essa aqui vocês lembram do meu exemplo da bateria do celular, né? Lembra que quando você começa, você tá com o seu celular 100% carregado. Mas durante o dia, você vai gastando essa energia. Ao final do dia, você já tá lá com 15% precisando carregar, né? Isso se sua bateria não tiver viciada. Mas é a mesma coisa na cadeia alimentar. O nível de energia, ele começa em 100%. Ele começa aqui, ó, nas folhas, tá? Muita energia disponível. E aí o gafanhoto, por ser o consumidor primário, ele tá aqui bem perto, né? Então ele consegue absorver bastante dessa energia, tá? Porém o gafanhoto, ele precisa fazer todas as coisas do dia a dia dele, então ele vai gastar energia, certo? Então quem consumir esse gafanhoto, ele já não tá pegando mais o total de energia que estava disponível aqui no começo. Ele já vai pegar um pouco da energia do gafanhoto, porém uma parte se perdeu, né? Então é igualzinho a bateria do celular, vai se perdendo, vai diminuindo. Então quando chega aqui na cobra, a energia disponível vai cada vez mais ficando menor, tá bom? Então isso daqui, pessoal, é um resumão para vocês, para a nossa semana de estudos intensivos, tá ok? Agora, na sequência do vídeo, eu vou passar as orientações para vocês fazerem uma atividade para mim, tá bom? Como uma revisão geral, para a gente poder fechar com chave de ouro esse assunto, todo mundo sabendo todos os conceitos, tá bom? Até mais então, pessoal!